uma bênção a Igreja de Jesus estar reunida para celebrar a boa palavra da graça de Deus, para celebrar as verdades espirituais. Eu sou o Bispo Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca. E como Igreja de Jesus, nós partilhamos das verdades espirituais, partilhamos dos tesouros em Cristo Jesus. É realmente uma bênção maravilhosa ter a consciência dessa grandeza. É como o homem que, tendo achado um tesouro no campo, disse Jesus, ele vai, vende tudo que tem, volta e compra aquele campo, porque ele sabe o tesouro que tem ali. Então, nós temos um momento de culto racional, ou online, ou presencial, como momentos verdadeiramente valiosos, que nós colocamos de parte as outras coisas, abrimos mão de outras coisas para estarmos aqui reunidos, louvando, bendizendo e adorando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a minha palavra é de boas-vindas, é de felicitações, é de graça e de paz. Graça e paz é muito melhor até do que qualquer outro cumprimento, não é verdade? Então, eu estou declarando a graça, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que nos lavou, que nos limpou, que nos justificou, e por causa disso, declarando a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, que bênção maravilhosa é podermos celebrar estas verdades. Eu quero semear uma palavra no coração dos amados antes de partir para a oração, dando ainda mais 2 minutos para que os outros irmãos cheguem na nossa live, no nosso culto. 2 minutinhos e já oramos, hein? Agora o bispo terá uma introdução, uma palavra de boas-vindas expresso, para que nós logo comecemos as orações e a palavra do Senhor. Mas eu quero então semear uma palavra importante no teu coração, que está lá em Gênesis 49, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, que José é um ramo frutífero, junto à fonte, e diz que os seus galhos se estendem sobre o muro. Então aqui nós vemos algumas verdades. Em primeiro lugar, diz que José era um ramo frutífero. Jesus diz que sem mim, sem Jesus, nada podemos fazer, mas que se permanecermos em Cristo, muito fruto daremos. Então a maneira de dar muito fruto é permanecer em Cristo. A maneira de dar muitos frutos é ter uma vida voltada para a glória de Deus. Segundo, diz que José, ramo frutífero junto às fontes, ou seja, amado, ele tinha intimidade com Deus. Primeiro, como uma vida frutífera, ele era um homem abençoador. Segundo, junto à fonte, ele tem intimidade com Deus. Ou seja, as bênçãos que fluíam da vida de José não vinham dele, as bênçãos vinham de Deus. O autor das bênçãos era Deus, e José era um canal dessas bênçãos. Por isso ele estava sempre em intimidade com Deus. Ele era um ramo frutífero junto às fontes. Ele era uma vida abençoadora porque ele tinha intimidade com Deus. Ele estava junto às fontes. E ainda diz que os seus galhos se estendem sobre os muros. Então, amado, isso quer dizer que José tinha uma vida de influência. Ele influenciava sobre os muros, para além dos muros. Ele levava a influência, ele testemunhava Deus, ele contagiava pessoas, ele levava Cristo dentro de casa e fora de casa. Ele levava Cristo para as pessoas e na masmorra também.
Ele leva Cristo para o povo, a população, mas também no palácio, junto com o faraó. Então ele era um homem influente, que levava Deus onde quer que ele estivesse. Então que estas verdades estejam quentes e ardentes em nossos corações, para que tais como José sejamos um ramo frutífero, vida abençoadora, junto à fonte, com intimidade com Deus e sobre os muros, ou seja, da além fronteiras, levemos influência de Deus onde quer que estejamos. Então, esta é a minha palavra, estas são as minhas boas-vindas e esta é a minha palavra de grande alegria e regozijo em estarmos aqui celebrando as verdades da palavra de Deus. Então agora não vamos nos estender mais. Se você que já está aqui comigo tem alguma outra maneira, algum outro aparelho que você possa lembrar os amados irmãos, vamos agora imediatamente estarmos em oração. É um momento precioso e valioso, é o culto racional. Então vamos lá, amados. Nós temos aqui pedidos importantes de oração para colocarmos diante de Deus. Primeiramente, o irmão Carlos Espedo, nosso presbítero amado, já está melhorando da labirintite, graças a Deus, está melhorando da labirintite, mas ainda precisa das nossas orações. Presbítero Carlos Espedo. A irmã diaconisa Maria do Socorro, a nossa amada irmã Socorro, está com uma suspeita de câncer na área pélvica. Então, amada, sabiamente, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, já está fazendo o que está ao seu alcance. Segunda e terça-feira terá exames, encontros com os médicos para fazer a sua parte, em nome de Jesus. Mas ela é uma mulher de fé, ela tem um coração cheio de fé, ela sabe em quem ela crê. Então hoje ela me ligou e disse: bispo, estou em perfeita vitória, eu creio, eu sei quem tenho crido. E eu concordei plena e absolutamente com a amada diaconisa Maria do Socorro, que é um testemunho vivo de um milagre de Deus nesta terra. Então vamos orar pela irmã Maria do Socorro, e toda suspeita, o que for, caia por terra, mas vamos estar orando pela vida dela. O irmão Caio Mendes tem pneumonia, a Priscila Araújo da Silva, nódulo na tireoide, sendo investigado. O José Cardoso, nosso amadinho também, membro da igreja, fará transplante de córneas para enxergar melhor e ficar tudo em perfeita vitória. Vamos orar também. A irmã Tereza Andrade, tia do presbítero Jorge, ela tem hérnia no abdômen inferior inguinal, sente dores, inflamação no fígado. Vamos orar pela nossa irmã Tereza Andrade. A irmã Marilene de Almeida, dores no ombro esquerdo, aguardando cirurgia para a colocação de uma prótese. O irmão Marcos Vinícius Costa Palhares tem pedras nos rins, pressão alta, diabético e problemas na visão. Ele é irmão da nossa diaconisa Sueli. Vamos orar pela vida dele. A irmã Rosiane Linhares, sobrinha da Maria do Socorro, tem câncer e está estudando uma forma de tratamento, pois ela está grávida. Então vamos orar pela vida dela em nome de Jesus. Há uma questão médica que precisa ser avaliada, se espera 6 meses, se não espera para operar. Vamos orar por ela. A irmã Rita de Cássia Borges, sogra da Liliane, irmã também abençoada, que sempre está conosco nas lives, suspeita de câncer no intestino, região pélvica também. Diva Glória em tratamento de câncer, se recuperando bem. Sueli Fabiane fazendo quimioterapia. E agora o último grupo de oração pelas pessoas em questões de saúde emocional, enfim, portas de emprego. Nós temos muita gente aqui
a irmã Andréia Andrade, Terezinha Tinoco, Marcela Soares, Flávia Brandão, Carol Santos dos Anjos, por fortalecimento espiritual e emocional. Temos a irmã Angélica Campos e Liliane Barbosa, estado depressivo. Marcela Soares, depressão e fibromialgia. Sérgio Lima, depressão e saúde física. Luiz Andrade, fortalecimento da sua saúde mental e física, em função dos seus intensos cuidados com a mãe. Vamos orar. Temos já perseverado em oração muitos meses por essas famílias. E o Bruno Vilela por porta de emprego e saúde emocional. Vamos permanecer, irmãos. Vamos orar, continuar orando, até que um milagre aconteça nessas vidas, até que haja uma mudança nestas causas. Em nome de Jesus, eu sei em quem eu tenho crido. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Para a glória do Senhor. Vamos então orar a Deus, você aí do seu lar, junto comigo. São 7h40. Vamos dedicar agora os próximos 15 minutos de oração, para que possamos então ouvir a palavra com expressão e tempo, em nome de Jesus. Pai eterno e amado, Deus bendito e maravilhoso, nós temos agora um momento especial para dedicarmos à oração, ó Pai. A história da igreja, a história bíblica nos mostra o quão vale, o quão muito vale a súplica do justo. Pela oração do profeta, diz que não houve chuva. E quando orou de novo, houve chuva e houve frutos. Pela oração do profeta, fogo desceu do céu e 450 profetas de Baal foram vencidos. Pela oração da igreja, Pedro foi livre de uma escolta de 16 soldados nas vésperas de ser decapitado. Um milagre verdadeiro e grandioso. Pela oração, ó meu Deus e Pai, de Paulo e Silas, quando estavam com os pés presos no tronco, depois de terem evangelizado, de estarem evangelizando, falando do teu nome, eles foram chicoteados, foram aprisionados no cárcere interior, num lugar insalubre, fétido, presos sem qualquer consideração ou direito. Mas à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Se abriram, Deus moveu a sua glória. Sim, meu Deus, pela oração de Ezequias, aquele homem havia recebido uma sentença médica, uma sentença da época, na verdade muito mais do que uma sentença médica, porque era uma sentença do próprio profeta. Disse: você vai morrer, Deus mandou você arrumar a tua casa. Não havia uma corte superior a quem apelar. A voz havia sido dada pelo juiz do universo, mas aquele homem virou-se para Deus em oração e disse: meu Deus, meu Deus. Então ele clamou com lágrimas, clamou com fé, e como aquele homem, servo de Deus, apresentou diante do Senhor as suas causas, diz que antes do profeta sair, Deus lhe ordenou: volta e diz a ele que eu lhe acrescento mais 15 anos de vida. Deus, uma sentença foi mudada pela oração. Sim, Deus, a oração muito vale por sua eficácia, a súplica do justo. Moisés, quando orava com o apoio de Arão e Ur, milagre aconteceu, tinha vitória. Nós vamos ver isso na mensagem de hoje também. A oração e o cântico de Ana, meu Deus, aquela mulher que balbuciava, tamanha era a angústia da sua alma,
E ela orava, e ela orava, e ela colocava diante de Ti, Senhor, a amargura de espírito que ela carregava. Ela foi julgada pelo sacerdote, ela foi tida como uma filha de Belial, como uma mulher da vida, uma mulher qualquer, mas ainda assim ela perseverou em oração, ela perseverou em fé, ela se manteve firme diante de Deus, em oração, em confissão. E então, em Siló, aquela mulher orou, e em Ramá ela concebeu o filho. Oh meu Deus, Tu és o Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, Pai, conforme o Teu poder que opera em nós. Certa feita, Jesus, havia um centurião que tinha o seu servo doente. Ele chegou perante Ti e disse: Senhor, o meu servo está doente. E o Senhor Jesus, Pai, te propuseste a ir à casa daquele homem para curar o seu servo. E aquele homem disse: Mestre, eu também sou um homem de autoridade, investido de autoridade, e eu digo aos meus servos, aos meus soldados: vão para lá, e eles vão, vem para cá, e eles vêm, de maneira, Senhor, mestre, que eu não sou digno que Tu entres na minha casa, mas eu sei que se Tu enviares uma palavra, uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé como esta. E naquele momento aquele servo foi curado. Uma palavra de fé, uma vida em concordância com o poder de Cristo. Oh meu Deus, nós às vezes não temos noção do poder que há neste momento, oh Pai. Às vezes não é muito claro, não é muito nítido em nossos corações, em nossa mente, Pai, a dimensão do poder que há nisto. Por isso Paulo, numa das orações mais auspiciosas, mais corajosas, mais intrépidas da história do seu ministério, por que não dizer de toda a Bíblia, ele disse: eu ponho meus joelhos, eu dobro meus joelhos diante de Deus pela igreja, e digo que nós podemos desfrutar de todas as dimensões do amor e do poder de Deus, ou seja, a altura, a profundidade e a largura, o comprimento e a altura. Nós podemos desfrutar do amor e do poder, das dimensões do amor e do poder de Deus. Pai, que coisa maravilhosa é esta, Pai. Que coisa tremenda, que não é muito claro ainda. Nós não conseguimos alcançar totalmente as dimensões disso, meu Deus. Mas nós queremos estar aqui em busca constante disso, para que possamos alcançar essas dimensões, até mesmo chegar, como disse Paulo, à plenitude de Deus. A plenitude desta, onde nos é como seres humanos, obviamente, possível compreender. Largura, comprimento, altura, profundidade. Oh Pai, o amor de Deus lança fora todo medo. Pelo poder de Deus, Pai, o sobrenatural acontece. A vida é transformada, o coração é regenerado, é circuncidado. Pelo amor que Tu tens por nós, Jesus foi entregue pelos nossos pecados, tomou sobre si o peso dos nossos pecados. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, por causa do teu amor com que nos amaste, Jesus, nosso Deus triuno, eterno, morreu por nós, carregou os nossos pecados, justificou-nos, tirou de nós todo o peso, toda a culpa, toda a condenação, toda a morte, nos deu espírito e vida, nos deu a coroa da tua salvação, nos coroaste de glória, lavaste, Pai, as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa é poder desfrutar destas verdades, Pai. É poder buscar o conhecimento da glória de Deus. É poder buscar o conhecimento de Cristo. E para isso nos esvaziamos, Pai, dos nossos egos. Nos esvaziamos, Pai, do orgulho, da soberba, do pedestal, nos esvaziamos, Pai, dos nossos pressupostos, das nossas presunções, os nossos pseudos méritos diante de Deus, porque diante de Deus não há mérito, Pai. O mérito é todo de Cristo, o mérito é todo de Cristo. Nós éramos absolutamente depravados, mortos, distantes de Cristo, inimigos de Cristo. Não tínhamos Deus, estranhos às alianças, errantes no mundo, em delitos e pecados, fazíamos a vontade do príncipe da potestade do ar, e pela natureza carnal e adâmica éramos inimigos de Deus. Mas aprove a Ti, Senhor, aprove a Ti pagar o preço da santa lei de Deus, porque a alma que pecar essa morrerá, dizia a lei. Então Cristo só podia tirar a lei para estabelecer a graça, se cumprisse os pré-requisitos da sua própria santa lei, do seu santo caráter. Para isto, Deus, Tu morreste em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, morreste por nós, para pagar o preço, Pai, com a Tua vida no nosso lugar. Mas graças Te damos, porque a nossa fé não é vã, visto que ao terceiro dia Tu ressuscitaste, visto que ao terceiro dia a morte não pôde lhe conter, visto que ao terceiro dia os grilhões da morte foram quebrados. Jesus Cristo tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, de maneira que Satanás não reina nem no inferno. Satanás não é rei de coisa nenhuma. O único Rei e Senhor de todas as coisas é o herdeiro de todas as coisas, aquele por meio de quem, por meio de quem, para a glória de quem foi feitas e criadas todas as coisas, que Hebreus diz que a palavra do seu poder sustenta todas as coisas, o que tem poder sobre os céus e a terra, cujo nome foi exaltado sobre todo nome. Este é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Este é Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, o nosso amigo fiel, companheiro das horas de tribulação, aquele que nos conhece, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos sustenta, aquele que jamais nos abandonará, jamais nos decepcionará. Ele é Deus,
Pai, em Ti depositamos toda a nossa confiança, Senhor. Em Ti colocamos todas as nossas expectativas. Em Ti, ó Pai, depositamos agora toda a nossa fé. Tudo que há em nós, todo o nosso tesouro, ó Pai. Depositamos diante de Ti os nossos corações. Porque nós sabemos em quem temos crido, Pai. Sabemos que Tu és poderoso. Sabemos que Tu és santo. Sabemos que Tu és único. Tu és verdadeiro, Pai. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Por isso, em Teu nome, ó Pai. Em Teu nome nós esperamos. E agora, como disse o apóstolo Paulo, nós queremos declarar: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Cristo, que excede todo nosso entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nós esperamos em Deus, nós aguardamos em Deus, nós esperançamos em Deus. Nossa confiança, nossa expectativa, nossa fé, nosso amor, todo o nosso coração estão agora, Pai, diante do trono da graça, onde há socorro para ocasiões oportunas. Portanto, meu Pai, que em nome de Jesus, vidas agora sejam tocadas. Em nome de Jesus, vidas agora sejam transformadas. Que o poder do Evangelho agora alcance aquele coração petrificado, alcance aquela alma amargurada, que pelo poder do Evangelho e da oração sobre a palavra de Deus, aquela pessoa amargurada de espírito, angustiada de alma, ferida por causa da calúnia, da mentira, do engodo de Satanás, as estratégias do inimigo, que não lhe ignoramos os desígnios, aquela pessoa que se sente agora caída, derrotada, mal sucedida, desventurada, que nessa hora o poder da palavra, as riquezas do Evangelho, a ação do Espírito de Deus possa lhes alcançar agora, possa realizar agora um sinal, um milagre, um prodígio, uma maravilha diante de Deus nesses corações. O deserto possa receber um milagre de rios, açudes, que em nome de Jesus haja sombra do Onipotente a guardar cada vida e cada alma para o louvor da glória de Deus. Ó meu Pai, Tu és o dono da vida, Tu és o dono de todas as coisas, Tu és o dono das nossas vidas, Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu és o Rei dos Reis, Teu trono está acima de toda a terra, Teu trono está acima de todas as coisas. A última palavra é Tua, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores e Tu és o Rei dos reis. Em Ti nós confiamos, em nome de Jesus. Então, terminamos esta oração, ó Pai, colocando cada nome, cada vida, cada pessoa desta lista de oração, meu Pai, diante do trono da Tua graça, e cada pessoa que está aí online conosco, cada família representada, estão agora extensivos. Oramos por cada uma destas pessoas, Pai, diante do trono da Tua graça. Há socorro, há refúgio, há galardão, há promessas de Deus, há acolhimento espiritual, há afago de Deus, há carinho, há segurança espiritual, porque Tu és o Pai de amor, o Pai bondoso, o Deus e Senhor das nossas vidas. Assim nós oramos em o nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre, e o povo amado de Deus diga amém, amém
louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, amada igreja, vamos agora abrir a Bíblia Sagrada, vamos ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Estou sentindo falta de alguns amados aqui, irmãos, familiares, amigos, pessoas assíduas. Esperemos que esteja tudo bem com todos, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar a Deus agora, vamos ouvir a palavra. São agora 20 horas. Abra aí a sua Bíblia, ovelhinha amada, em 1 Samuel capítulo 20. Vamos fazer o estudo desta palavra. O tema maravilhoso desta palavra de hoje: proteção divina por meio de um amigo fiel. Eu já pedi sobejamente à igreja e vou mais uma vez pedir que você possa ler o texto básico antecipadamente. Sei que às vezes pode haver alguma questão que não há essa possibilidade, corriqueiramente, mas se você conseguir atender o pedido que o bispo tem feito já desde o início da série, de ler o texto previamente, isso vai lhe ajudar muito. Você vai entender melhor a mensagem, você vai captar melhor o sentido do texto, o significado do texto bíblico. Você vai conseguir em Deus beber desta fonte, perceber que a mensagem que está sendo pregada é Bíblia, não é invenção da minha cabeça, não foi esculpido no laboratório de um coração humano e enganoso. Não, é Bíblia, é texto bíblico falando, é a palavra de Deus. E você então se sentirá muito mais alimentado, muito mais confiante na palavra que você ouve, e certamente isso vai abençoar rica e abundantemente a tua vida espiritual. Este é o meu conselho. Então, todos os dias, antes da mensagem, eu envio o tema e faço questão porque lá no tema já tem o texto básico pequenininho, mas faço questão de fazer um outro slide com o texto básico, sabe? Isso tudo dá muito trabalho, no celular, tem que cortar, tem que editar, fazer a mídia, mas faço isso sempre, com todo amor, com todo carinho, questão de fazer os 2 slides, para que você possa ver claramente qual é o texto básico, ler com antecipação e chegar aqui na mensagem e conseguir absorver o melhor da parte de Deus. Você vai crescer grandemente espiritualmente falando. Você vai dizer: graças a Deus que o meu bispo cuida da minha vida espiritual, meu bispo me ama em Cristo Jesus e ele faz o melhor pela minha vida espiritual. Creia nisso, atenda o pedido que o bispo está lhe fazendo, vai abençoar muito a sua vida, amém? Então vamos ler os 9 primeiros versículos de 1 Samuel capítulo 20. Diz a palavra do Senhor assim: Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: Tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: Não saiba isto Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que tu desejares, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir esconder-me no campo até a terceira tarde.
Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: está bem, então teu servo terá paz. Então eu, Davi, terei paz. Porém, se muito ele, seu pai Saul, se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, misericórdia para o teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Ou seja, Jonatas diz: se eu soubesse que meu pai queria realmente fazer alguma coisa, eu já não teria lhe dito. Na verdade, Jonatas estava mal informado. Mas nós vamos entender melhor, vamos orar a Deus. Pai amado, regamos agora esta semente da palavra e pedimos a tua sabedoria, Pai. Que o Senhor fale às tuas ovelhas por intermédio da minha vida, abençoe o coração dos teus filhos, enriqueça suas vidas espirituais ou a sua vida espiritual, para que possamos crescer em graça e em conhecimento de Deus. Fala, Pai, por meu intermédio, tão somente aquilo que for bíblico, aquilo que for de acordo com a tua santa vontade, aquilo que estiver em linha com o pacto da graça de Deus, a tua palavra sagrada. Fala, Senhor, em nome de Jesus é meu pedido, minha oração, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Família amada, povo santo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nestes capítulos que nós estamos estudando, nesse círculo hermenêutico, nesse preâmbulo, nesse círculo bíblico que nós estamos vendo, contexto bíblico, Saul emprega diferentes modos para tentar matar a Davi. Mas a palavra nos mostra que o Senhor continua a protegê-lo e frustra as tentativas de Saul de assassiná-lo. E para isso Deus usou a intercessão de Jonatas, que intercedeu junto a Saul para que não o fizesse. Usou a própria agilidade de Davi para desviar-se da lança. Deus usou a astúcia de Mical, filha de Saul, esposa de Davi, para conseguir fazer escapar Davi das mãos de Saul. E assim também o próprio Espírito de Deus interviu diretamente quando diz que Saul enviou mensageiros para Ramá, na casa dos profetas, onde estava Davi, para que lá fosse matar Davi. Mas diz que no meio do caminho o Espírito interviu e aqueles mensageiros começaram a profetizar, e então perderam o tino. E depois mandou um segundo grupo a mesma coisa, um terceiro grupo a mesma coisa, até que Saul disse: gente, todo mundo que eu mando acontece isso? E diz que Saul disse assim: se eu quero um serviço bem feito, vou lá eu mesmo. E ele foi lá para matar Davi, e no meio do caminho, pau! O Espírito veio sobre Saul, e diz que ele começou também a profetizar, e depois caiu e ficou lá toda a tarde, e diz que assim Davi escapou. O Espírito de Deus interviu diretamente, frustrando os planos de Saul em matar Davi. Então, amados, nós vemos a multiforme graça de Deus se manifestando. Deus tem muitas maneiras de nos livrar. Deus tem muitas maneiras de operar. Deus usa muitos modos para poder fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quer por provisão divina, quer por intervenção direta,
Deus é sempre capaz de proteger os seus servos escolhidos daqueles que procuram destruí-los. É isso que o texto, nesse contexto, está nos mostrando. Então veja que, estabelecendo esse, como chamamos de Sitzenleben. Sitzenleben é uma recapitulação dos capítulos, anteriores, para que nós estejamos bem situados, saibamos aonde estamos, o terreno que estamos pisando. Então em Samuel 17:45 diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu, olha lá, olha como Deus age, como Deus livra. Disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. A espada e lança, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Então Golias queria destruir o seu povo, queria destruir os exércitos de Deus, mas Deus interviu soberanamente sobrenaturalmente sobre Davi. Aí diz 47 e 50: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com lança nem com espada, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Ou seja, mesmo sem espada, mesmo sem uma arma letal de guerra, Davi venceu pela ação capacitadora do Deus que é capaz de proteger e livrar os seus servos daqueles que lhes tentam destruir. Deus agiu de forma sobrenatural. Ainda no capítulo 19, agora, versículo 19 a 24, 19, ele diz assim: foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também eles profetizaram. Então enviou ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Então, foi o que eu lhes falei anteriormente. Então você veja, amado, que nós somos cercados muitas das vezes por inimigos, por problemas, por batalhas, por questões que se levantam, por dramas, questões difíceis, é conta, é um diagnóstico, é um advogado, é a ameaça de um desemprego, é o barco que passa para mandar todo mundo embora, é o RH, sabe, é a dificuldade para pagar os boletos que vencem, a dificuldade para pagar os aluguéis, as prestações e tantas coisas mais que se levantam. Mas diz os textos que Deus, de várias maneiras diferentes, intercede, age, livra, salva, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem uma missão. Então, aprendemos com isso, amados, que Deus não poupa os seus servos das dificuldades, mas Deus os protege das dificuldades. Por isso Davi lograva graça, porque Deus era com ele. Deus não permitiu que Saul e os outros homens todos, energizados pelo mal, levasse a vida de Davi e os propósitos de Deus à ruína. Porque Deus tinha um plano com a vida de Davi, para engrandecer o seu nome. Por isso, amado, eu quero declarar que Deus tem um plano perfeito com a minha vida e com a tua vida. Satanás ardilosamente prepara armadilhas, prepara carapuças, prepara trincheiras,
Paulo diz lá no Novo Testamento que Satanás lhe havia barrado o caminho para que o ministério não progredisse. Mas as tantas, das lutas, Deus concedeu a vitória. Então a palavra está mostrando princípios para nós. Primeiro, que a mão de Deus guia e protege a vida dos seus servos. Receba esta palavra. Está dizendo que é inevitável que os servos de Deus enfrentem perigos neste mundo, que é um mundo hostil, um mundo contaminado pelo pecado, um mundo que geme pelo pecado, um mundo aprisionado pelo pecado. A própria natureza geme, o mundo está em decadência. Você liga o jornal, a televisão, e as notícias às vezes assustam. O mundo está em colapso, em crise mundial, crise global, crise na economia, crise nos alimentos, crises sanitárias, crises políticas. O mundo todo geme. Sinais da vinda de Cristo em todas as esferas se mostram cada vez mais evidentes. É inevitável que soframos nesse mundo, entretanto, mantenhamos o bom ânimo e a confiança no Senhor, porque Jesus já venceu o mundo, e em todas as coisas Ele nos faz mais do que vencedores. A palavra mostra o princípio que, assim como Davi, os servos de Deus precisam confiar em Deus como seu provedor e protetor. Seja, confiemos em Deus. Não abandone a tua confiança, amados. Então, um princípio bíblico, ela tem grande galardão. Mostra que a presença de Deus é a garantia capacitadora para as horas de tribulação. Veja o capítulo 16, versículo 14. Diz assim, este aí é o círculo hermenêutico do capítulo 20. 16, 14 a 18, ele diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul ao seu servo: buscai-lhe, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos seus moços, um dos moços do próprio Saul: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Você veja, amado, como a presença de Deus na vida de Davi era capacitadora. No meio de toda aquela gente, de toda aquela corte, de todos aqueles servos de Saul, o cara foi chamar um belemita lá não sei de onde, do interior, para dizer: ele que é o homem forte, sisudo de palavras, preparado, destemido, homem de guerra, valente. Deus é com ele, ele vai tocar a harpa e todo o espírito que está lhe atormentando vai embora. Amado, eu creio nisto. Você pode estar me ouvindo agora em qualquer parte do Rio de Janeiro, do Brasil ou do mundo, amado. Você pode estar distante aqui do Rio de Janeiro, mas para a obra de Deus não há distância. Para a obra de Deus não há barreiras. Deus pode levantar pessoas. Receba, você é um chamado de Deus. Você foi levantado por Deus para ser bênção nesta terra. Então este é todo o quadro, o pano de fundo que nós estamos para sermos inseridos no capítulo 20. Portanto, o relato do capítulo 20 está girando em torno de um pensamento agora mais específico. Diante do perigo, o Senhor protege e capacita os seus servos. É isso que nós estamos vendo. E em especial, o Senhor protege Davi, no capítulo 20, por meio da lealdade do amigo fiel Jonatas, que é um exemplo claro de como muitas vezes o Senhor opera a sua obra maravilhosa neste mundo, por meio de instrumentos humanos comprometidos com os propósitos divinos. Mesmo quando para este homem de Deus como Jonatas, parece
que esse compromisso com Davi, compromisso com a obra de Deus, parece não haver benefício nenhum. Para Jonatas parecia não haver benefício nenhum. Jonatas já era o herdeiro do trono de Saul, era o filho de Saul, era superior, tecnicamente falando, militarmente falando, era superior a Davi. Estar aliado a Davi era apenas ruim para Jonatas, porque Saul queria matar a Davi. Era ir contra o seu próprio pai, contra um membro da sua família. Então parecia que não era bom para Jonatas em nenhuma análise, mas Jonatas é um exemplo para nós da importância de apoiar o plano de Deus, apoiando o líder escolhido por Deus, apoiando onde Deus te colocou, onde Deus te chamou. Amado, Deus te chamou para apoiar, creio, Deus te chamou para você apoiar esse ministério, para que nós levemos a palavra da graça de Deus adiante, para que nós abençoemos vidas com esta palavra. Às vezes parece que não há benefício nenhum nisso. Parece que a exigência, o compromisso é muito grande, mas Jonatas é o exemplo. Veja um outro exemplo em caráter ilustrativo desse apoio de pessoas que Deus coloca do nosso lado, em Êxodo 17, livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8, vamos fazer uma interpolação textual, seguindo a linha de raciocínio do tema, do texto básico. Êxodo 17, 8 diz assim, a palavra do Senhor, até o 15. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Veja, amado, então 15, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou num altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Agora diz que Arão e Ur, para levantar a bandeira de Deus, porque Moisés levantou a bandeira de Deus, o Senhor é a minha bandeira. Arão e Ur, para levantar essa bandeira de Deus, estava levantando uma outra bandeira, que eram as mãos de Moisés. As mãos de Moisés eram pesadas e precisavam estar estendidas. Você se lembra que a lei era a sombra de tudo que viria na graça de Deus, no pacto da nova aliança. Então aquilo tipificava uma vida de oração e de intercessão junto ao trono da graça. E diz que Arão e Ur, um do lado, outro de outro, sustentavam as mãos de Moisés, e assim eles desbarataram Amaleque e venceram. Eles levantaram a bandeira das mãos de Moisés. E muita gente erroneamente: eu não levanto bandeira de igreja, igreja não salva, igreja isso, igreja aquilo. Amado, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Igreja, ovelha é rebanho, é corpo. Anjos, Gabriel, Miguel, Rafael, são proibidos de pregar o evangelho.
A incumbência da pregação do Evangelho é nossa, é da igreja. A igreja tem um grande, importante, fundamental papel na salvação das almas, que é a pregação do Evangelho. Então, quando você diz, não levanto bandeira da igreja, não levanto, você está dando um tiro no pé, você está indo contra a obra de Deus, está indo contra os princípios bíblicos. Levantar a bandeira de uma igreja não é ficar dizendo que a minha igreja é melhor do que a sua, a minha igreja é a melhor e a sua é a pior. Não, isso é carnalidade. Nós não estamos aqui numa disputa que a minha igreja é melhor ou pior. Nós fazemos o nosso trabalho com esmero, com amor, damos o melhor de nós. E as ovelhas precisam sim levantar a bandeira da sua igreja, amar a sua igreja, amar os seus líderes espirituais, amar a sua família espiritual, amar o corpo de Cristo. Amados, muitas das vezes ao longo desses quase 20 anos de ministério ordenado, quantas vezes eu fui no hospital e a pessoa estava lá abandonada, sem familiares, sem ninguém. As únicas famílias que visitavam eram os irmãos da igreja. Então a ideia central do texto é esse. Por vezes, para nós, filhos de Deus, damos importância às coisas que são erradas, não deveríamos. Ou seja, devemos dar importância àquilo que Deus valoriza. Assim, Deus protege seus servos que foram escolhidos para uma missão especial, por meio de outros servos fiéis, dispostos a colocar os propósitos de Deus acima de seus próprios interesses. Ou seja, às vezes damos importância aos nossos próprios interesses, que não são fundamentais, que são coisas irrisórias, são picuinhas da carne, são coisas tacanhas e pequenas, ao invés de valorizarmos o que realmente Deus valoriza, ao invés de darmos prioridade ao que realmente Deus dá prioridade, que é a obra do Senhor, que é a evangelização. Então é preciso entender bem o significado da lealdade de Jonatas a Davi, pois essa lealdade corrobora na apresentação de Davi pelo narrador bíblico como alguém que não procurava usurpar o trono, pois Jonatas não iria apoiar um traidor, um usurpador. Ou seja, Davi era um homem inocente, sangue inocente, era um homem puro, era um homem inocente, pecador como todos nós, mas ele era inocente. Ele não era um traidor, um usurpador, uma pessoa de falta de integridade. Ele era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Por isso o texto diz: apoie o filho de Deus, o servo de Deus. Corrobora também essa lealdade de Jonatas a Davi no contraste apresentado entre Jonatas e Saul. Porque enquanto Saul é falso e tenta ardilosamente matar a Davi, Jonatas é sincero e plenamente seu amigo. Olha o contraste, amado. Quantas das vezes uma pessoa que se diz cristã é falsa, é ardilosa, é maquiavélica. Ela, monta estratégias para tentar puxar o tapete do irmão, para fazer fofoca, para envergonhar. Muitos casos vêm à minha mente aqui nessa hora. Não vou citar nomes de ninguém, mas uma vez um irmão da igreja que trabalhava com Uber, ainda trabalha com Uber, ele disse que pegava uma pessoa no seu carro aos domingos, que a pessoa falava mal de tudo e de todos. Aí eu pergunto, que cristã é essa? Que pessoa cristã é essa? Que ardilosamente urde o engano, o veneno de víboras pela língua, fazendo mal à obra de Deus, fazendo mal às coisas do Senhor. Às vezes, muitos de nós, irmãos, temos uma capa de ovelha, mas por trás tem um Saul, ardilosamente fazendo estratégias para acabar com alguém, para envergonhar alguém, para intimidar, para puxar o tapete. Então a amizade de Jonatas com Saul corrobora em que Saul se opõe à vontade revelada por Deus e ao servo escolhido por ele, enquanto Jonatas aceita o plano de Deus e recebe de braços abertos o servo escolhido. É um contraste. Então, amado, Saul resiste à obra de Deus, Saul resiste à vontade revelada do Senhor, enquanto Jonatas abraça. Jonatas tem braços abertos
Por isso é a proteção de Jonatas a Davi, um amigo fiel. Então, o compromisso de Jonatas com o plano de Deus o leva a proteger Davi. E isso requer de Jonatas abnegação. Amado, a abnegação remete para uma forma de sacrifício, como o ato de ignorar os próprios interesses. Muitas das vezes, precisamos abrir mão dos nossos interesses em prol de um bem maior. Precisamos abrir mão de interesses pessoais para um bem maior. Isso chama-se renúncia. Isso acontece em todas as áreas da vida. No casamento, um dos pilares de um casamento feliz é a renúncia. Se você quiser sempre estar com a razão, ganhar todas as discussões, nunca dar o braço a torcer, nunca, renuncia ao orgulho, vai lá, faz uma massagenzinha no pé, nunca faz nada, amado, que felicidade, que vida é essa? Então, ovelhinha amada, ele precisou abnegar-se de muitas coisas. Ele era o herdeiro natural do trono, mas ele reconhecia que Davi era o homem de Deus. Ele reconhecia que Davi era levantado por Deus. Por isso, Davi precisava de ser honrado. Assim, Jonatas se torna um exemplo de obediência e de submissão aos propósitos soberanos da parte de Deus, pois apesar de tudo, de ser o herdeiro, de ser superior tecnicamente a Davi, ser filho de Saul, Jonatas recusou-se a trilhar o caminho da ambição pessoal de Saul, o mau exemplo de Saul. Ele recusou-se a ceder às aspirações pecaminosas da carne. Dele próprio poderia ter uma ambição por tesouros, por reinado, dinastia, qualquer outra coisa. E ele prometeu com sinceridade ser leal a Davi e ora a Davi para que Davi fosse bem sucedido. Então veja em capítulo 20, versículo 12, propriamente dito no texto, ele diz assim, 12 a 17, disse Jonatas a Davi, já lemos de 1 a 9, agora 12 a 17, e disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai, se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer, mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não te fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e o Senhor, seja o Senhor contigo, Davi, assim como foi outrora também com meu pai. Se então ainda eu viver, porventura, Davi, tu não usarás para comigo bondade do Senhor, para que eu não morra? Por que Jonatas fala isso? Porque era de praxe, quando um novo rei assumia o trono, ele exterminava toda a família do rei antecessor, para que não houvesse risco daquela família reivindicar o trono. Então ele matava todo mundo. Então Jonatas falou, Davi, quando você assumir o trono, você vai resguardar a mim e a minha família? Aí diz, versículo 15, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com o amor da sua alma. Então o original é o amor ágape, é o amor que vem de Deus, é o amor desinteressado, é o amor que faz a obra de Deus, abnegando-se dos seus próprios interesses, abrindo mão de questões carnais, interesses carnais, picuinhas, problemas, coisas criadas pelos homens. Ele abre mão de tudo para dizer, vamos fazer uma aliança, vamos honrar os propósitos de Deus, vamos assim o fazer. Então o compromisso de Jonatas com o plano de Deus, que o leva a proteger a Davi, exige dele abnegação. E agora, mesmo que para isso estivesse colocando a sua própria vida em risco, mesmo colocando-se em risco, Jonatas disse, eu estou em aliança contigo, Davi. Eu estou em aliança contigo porque vejo em você que você é um homem de Deus e não vou te abandonar à própria sorte. Deus me escolheu para ser teu companheiro.
Que a pessoa pode assim dizer, ah não, eu vou abandonar a causa, porque Deus afinal é soberano, e Deus vai providenciar para ele. Mas Deus levantou a Jonatas. Deus não levantou A, B ou C, Deus levantou a Jonatas. Era com Jonatas que Deus queria fazer a obra de auxílio a Davi. Assim como Deus levantou você. Por isso a importância deles estarem ombreando, Jonatas ombreando a Davi. Nós não podemos, irmãos, ainda sob a justificativa de que Deus é soberano, querendo manipular a Deus. Isso é tentativa de manipular a Deus. Ah, Deus, tu és soberano, eu vou abandonar o barco e o Senhor vai lá e dá a provisão para Davi. Isso é manipular a Deus. É achar que Deus não conhece o íntimo do coração. É negar a obra de Deus. Nós temos um chamado intransferível. Foi isso que Jonatas entendeu. Por isso ele se tornou objeto da ira do seu pai. Mas ele não se tornou objeto da ira de Deus. Ele estava em conformidade com o plano de Deus. Então veja em versículo 30 a 34 do capítulo 20. Diz assim: então, porque havia lá uma festa da lua nova, Davi tinha que estar naquela festa peremptoriamente. No segundo dia da festa, quando Davi não estava, Saul disse: cadê Davi? E aí Jonatas falou para ele: olha, Davi me pediu para ir lá em Belém, na sua cidade, para oferecer sacrifício, seu irmão está exigindo a sua presença, ele me pediu encarecidamente. Sendo que Jonatas já havia feito um acordo com Davi, disse: fica escondido, se eu ver que meu pai quer te matar, eu vou jogar uma flecha e direi para o meu escudeiro: olha, a flecha foi para além de você. Você vai entender que esse além é para você ir embora, Davi. Agora, se eu jogar a flecha, disser para o meu escudeiro que a flecha está aquém, não, a flecha está para cá, então você pode voltar, Davi, está tudo tranquilo, o acordo é entre nós. Então quando Jonatas falou para Saul que Davi não estava lá, porque Davi havia ido para Belém, aí diz lá o versículo 30 a 34, então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de uma mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato da tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque ele deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? O que fez Davi? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Veja, Saul tentou matar a Jonatas. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Então, assim como este leal servo de Deus, chamado Jonatas, nós devemos apoiar o plano de Deus, mesmo quando isso requer abnegação e nos coloca em situações de saia justa. Nós devemos, inspirados pelo testemunho dele, demonstrar lealdade ao excelso Filho de Davi, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Às vezes, amados, somos colocados em saia justa, porque um membro da família não gosta, um membro da família vai contra, você sabe, se levanta contra, não vai à igreja, está perdendo tempo, está dando dinheiro para pastor, está fazendo isso e aquilo, sabe? E é uma guerra muitas das vezes. Mas meu amado, minha amada, eu vou lhe dizer, a tua vida espiritual, você só deve contas a Deus. Você não deve contas da tua vida espiritual a marido, a esposa, a filhos, a periquito, a papagaio, a ninguém. A tua salvação é individual, é você e Deus. É você e Deus. Veja o que estamos nos 5 minutos finais, Mateus 10. Esse é um texto difícil que eu vou ler, é um texto difícil de engolir, mas é um texto cristão, é um texto que precisa ser pregado e falado. Mateus 10, 30 a 33, depois 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor:
E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Veja, amado, versículo 37. Vamos ler o 34 logo, que é o texto mais amargo, mas que a nossa boca deve ser como mel doce, a nossa boca. Até o 34, ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la. É um texto difícil, mas hermeneuticamente, amado, o que Jesus está dizendo? Se você coloca alguém acima de Jesus, então você não é digno de Jesus. Se alguém diz para você assim: olha, eu quero que você renegue Jesus, Jesus te colocou nessa obra aí, Jesus te colocou nesse ministério aí, eu quero que você abandone, vá embora, senão não sou mais, não me considere mais. E se você cede a essa chantagem, Jesus disse: se você me nega diante dos homens, você será negado. Porque a nossa vida espiritual, o chamado e a missão que Deus nos deu é individual, amados. A pessoa às vezes que está do teu lado não entende a missão que Deus te deu, não entende o chamado que Deus te deu, ela não consegue enxergar com os mesmos olhos que você, e a pessoa fica lá martelando, martela, sabe, igual aquela estratégia do mal. Fala tanto uma mentira, que a mentira acaba virando verdade, e você aceita a contaminação e acaba depois se desviando da obra de Deus, se desviando das missões que Deus lhe deu. E isso tem acontecido em muitos lugares, amado. Como eu tenho visto isso acontecer. Amado, tempo de apostasia. Você precisa estar do lado de Cristo, inclusive para abençoar a tua família, inclusive para abençoar a tua casa, inclusive para abençoar a tua mulher, teu marido, teus filhos, teus netos, teus ascendentes, teus descendentes. Então eu termino dizendo, amados, no compromisso de Jonatas com o plano de Deus, ele protege Davi com abnegação, mesmo colocando a sua vida em risco. E o que é que nós aprendemos com isso? Com esse compromisso de Jonatas, que exigiu dele abnegação e o colocou em risco, em saia justa. O que é que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, nada na vida teria sentido se não fosse pelo Evangelho. O Evangelho é a vida após a morte em Cristo Jesus. Portanto, cumprir os planos de Deus, levando adiante a grande comissão, é a coisa mais importante que se pode existir. Nada na vida teria sentido, amado, se não fosse pelo Evangelho. Por isso Jonatas abnegou muitas coisas. Jonatas se colocou em saia justa para apoiar os planos de Deus. Não precisa ler agora por causa da hora, mas se depois você anota aí, vai lá ler em Atos 20, 22 a 24. Paulo diz que a única certeza que ele tinha é que haveriam cadeias e tribulações por onde ele passasse, mas a vida em nada era considerada por ele preciosa, contanto que ele completasse o ministério que recebera do Senhor, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amado, não troque a bênção de Deus por nenhum prato de lentilha. Em segundo lugar, nós aprendemos que a narrativa bíblica explana a amizade de Jonatas com Davi, para fazer contraste da hostilidade de Saul com Davi, e desta forma levar o leitor a se colocar no lugar desses personagens. Ou seja,
você vai deixar o orgulho e a ambição pessoal se tornarem obstáculos e impedirem aquilo que Deus deseja realizar na sua vida? Saul, por causa do orgulho, da ambição pessoal, ele queria impedir a obra de Deus de avançar. Ele queria matar a Davi, ele queria acabar com as bases de Davi. Mas Jonatas disse assim: Deus me levantou, Deus me colocou aqui. Então aí é um contraste entre Jonatas e Davi. E aí Jonatas e Saul, perdão. E aí Jonatas disse: Deus me levantou, Deus colocou no meu coração um amor por Davi inexplicável. Um amor inexplicável, um amor ágape. Eu conheci Davi há pouco tempo. Saul é meu pai desde que eu nasci, ora pois. Mas Deus colocou um amor no meu coração pela vida de Davi inexplicável. É ágape, o amor que vem de Deus, abnegado, desinteressado. Eu vou apoiar Davi, haja o que houver. Ou seja, Jonatas abraçou os planos de Deus, apoiou os planos de Deus. Ele disse sim para a obra de Deus, sim para o que Deus queria. E por fim, amado, aprendemos com o apoio de Jonatas a Davi, o amor espiritual de Jonatas a Davi, o compromisso de Jonatas com Davi, a sua abnegação e ao ponto de se colocar em saias justas para apoiar os planos de Deus com a vida de Davi, que a narrativa bíblica explana isso, essa amizade, para mostrar como Jonatas se sujeita a Deus e ele aceita o servo escolhido de Deus, sendo assim exemplo para nós, que devemos apoiar plenamente o plano, a vontade de Deus na vida dos servos escolhidos para obras especiais. Nós não devemos ficar impondo condições, extra-bíblicas. Tudo que você impõe extra-bíblico já é extra-bíblico, não é de Deus. Nós precisamos ser bíblicos, precisamos honrar a palavra, honrar o plano de Deus. Devemos apoiar plenamente o plano, a vontade de Deus na vida dos seus servos escolhidos. E termina então com o versículo 42. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Ou seja, Jonatas estava consciente que as missões que Deus havia, a missão que Deus havia lhe dado, o compromisso que ele havia assumido com os planos de Deus era inquebrável. Ele não podia quebrar. Ele não podia dar desculpas, manipular a Deus. Deus, tu és soberano, tu vais dar provisão de um jeito ou de outro, eu tiro meu time de campo. Não. Dos seus próprios. Ele abriu mão de coisas para não negar os planos de Deus e a missão de Deus. E assim eu quero declarar, amado, que Deus levante pessoas na tua vida, na tua família, na tua caminhada, amado. Na caminhada das nossas vidas sempre precisaremos uns dos outros. Nunca andaremos sozinhos, irmãos. Andorinha sozinha não faz verão. Sempre precisaremos uns dos outros. Por isso Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Ou seja, ele mostrou a sua individualidade, tudo posso, mas mostrou a sua coletividade. Fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Isso é bíblico. É isso que o texto do capítulo 20 nos ensina. Naquele contexto maior de angústias, problemas de toda a natureza, Deus livrou de um jeito, Deus livrou de outro. Deus deu sabedoria para Mical, Deus deu agilidade para Davi, Deus interviu diretamente vindo sobre Saul. E Deus, no capítulo 20 em especial, levanta Jonatas para dizer: Jonatas, você tem uma aliança com Davi. E essa aliança é uma aliança de proteção mútua. Prometo, Davi, que vou te proteger. Oro a Deus a teu favor, que tu sejas bem sucedido.
todos os inimigos cairão por terra, seja, todos os males, as investidas do mal vão parar. Deus não vai permitir que nada disso avance. Essa é a minha parte, estou contigo. E quando você for rei, você não vai nem matar nem a mim nem a minha família, não é isso? E Davi falou, sim, Senhor. Davi ainda falou, eu sou teu servo, estou aqui, eis-me aqui. Isto é lindo demais, amado. Em nome de Jesus, nós confessamos o nome de Jesus e a missão que Deus nos deu diante de todos os homens dessa terra. E sabemos, amados, que Deus se encarrega em abençoar a nossa vida, de misericordiosamente abençoar a nossa família, com a sua graça maravilhosa abençoar os seus propósitos em todas as coisas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos ministérios, para em prol da evangelização dos povos. Então, amado ovelhinha, fique com essa palavra. Cada um tome a sua cruz e siga a Jesus. Eu creio, e como pastor, Deus me fez um pastor. Deus me chamou aos 19 anos para o ministério. Eu tenho pessoas aqui que me acompanham desde jovem. A pessoa talvez mais antiga aqui, que me conhece de forma mais antiga, nós temos o irmão Marcos Kleber, que pegava o 678 comigo. Eu tinha 14 anos. Quando eu pegava o 678 na João Ribeiro, ele já estava no ônibus que ele pegava em Caxambi. Já estava no ônibus. Desde 17 anos, já estou com 38. Já tem 21 anos. Depois nós temos os outros irmãos do ministério em geral. Aqui já em Botafogo nós temos o presbítero Jorge, diaconisa Sueli, Valdécio, cuja família também, o Wagner, me conhece desde 13, 14 anos. Valdécio ficou de trazer aqui o presbítero Luiz. O presbítero Luiz hoje é um senhor de idade, tem Alzheimer. Uma coisa ele não esquece, de falar de Jesus. E quando o presbítero Valdécio falou para ele do Anderson, o Anderson agora é pastor, o Anderson, me lembro, ele não se esqueceu de mim. Me sinto honrado. Me sinto honrado. O presbítero Luiz é uma bênção, sempre foi uma bênção do Senhor. E ver ao longo de todos esses anos estas vidas apoiando é motivo de honra. Temos aqui a irmã Maria do Socorro, sua família, a irmão José Cardoso, irmã Marilene. A Marilene me viu pequeno também, garoto, lá na igreja. Todos os irmãos que estão aqui, amado, não quero cometer falha com ninguém. Todos os irmãos que estão aqui, todos são importantes, todos são ombro, braço direito, braço esquerdo, todos são como Arão e Ur, sustentando as mãos do líder da igreja. Todos para mim são como Jonatas, que estão ali fiéis, apoiando o ministério. Eu amo em Cristo Jesus a vida de cada um dos senhores e das senhoras. Oro a Deus para que possamos estar juntos até a eternidade, caminharmos juntos até a eternidade, ombreando-nos uns aos outros em prol de um algo maior, que é a evangelização dos povos. O que me cabe a mim, eu tenho feito com todo o esmero, com todo o esforço da minha vida, que para mim nada faria sentido na vida, contanto que eu pudesse anunciar, ou se eu não puder anunciar o Evangelho, não puder falar de Jesus, nada faria sentido. O sentido maior é a missão da obra de Deus. E para isso, obrigado Deus, que levanta pessoas tão especiais como essas todas da nossa igreja, que citei algumas delas e outras também, que estão junto comigo nessa caminhada. Não poderia esquecer de falar da minha mãezinha, Bispa Deise, que sempre foi um exemplo de tudo, exemplo de tudo. Minha mãe é uma mulher de Deus, guerreira, trabalhadora, fiel, sabe, boa mãe, boa esposa, boa filha,
Não tenho que falar da minha mãe. Minha mãe é um tesouro que Deus me deu, de testemunho de vida, que eu agradeço a Deus por tudo, pela vida da minha mãe querida. Tá bom? Então essa é a minha oração, essa é a mensagem, essa é a palavra de Deus. Juntos, irmãos, firmes, confessemos ao mundo o nome do Senhor Jesus. Certamente, diante de Deus, dos anjos e do mundo, Deus, Jesus, confessa o nosso nome, usa-nos tremendamente como instrumentos para a sua obra, para o ganho de vidas, para a salvação de almas. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite revigorante, que você tenha aí o sono dos justos, que você possa deitar a cabeça ao travesseiro e descansar com o coração feliz, em paz, em Cristo Jesus. Amanhã, sábado, possa levantar feliz, alegre, poderoso no Senhor.